Nesses últimos dias, as informações que chegaram de fato preocuparam e muito o torcedor vascaíno. A grande pergunta que ficou foi: cadê o dinheiro aportado pela 777 em setembro do ano passado? Onde estão os 190 milhões que já chegaram aos cofres do Vasco? O Vasco tá sem dinheiro? Ficam esses questionamentos e até mesmo o que será feito pelo Vasco na janela do meio do ano. Pois se hoje o Vasco deve, será que teremos dinheiro para investir em julho? A gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante com você, torcedor vascaíno. Iremos trazer novidades tratando dessas informações, das dívidas que nesse momento batem a porta do Cruz Maltino. E vamos falar inclusive sobre reforço, pois tivemos a informação nestas últimas horas que o Vasco tem uma situação muito bem encaminhada com ponta esquerda, mais o reforço chegando no Vasco da Gama para o restante dessa temporada de 2023. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo e deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, a gente está aí na meta do objetivo de chegarmos aos 92 mil inscritos. Nesse momento estamos aí com 91.800, então se inscreva para ajudar o nosso crescimento e, é claro, também fazer com que o nosso canal tenha cada vez mais voz aqui dentro do YouTube. A gente conta com você. Se você ainda não é inscrito e quer uma maneira rápida e fácil, só apertar aqui em cima ou aqui, não sei, tem um botãozinho, aperte nele agora nessa frase que está aqui, ajude o canal do Gigante, inscreva-se, aperte nela e logo em seguida aperte também no botãozinho inscrever-se. Você vai ser inscrito automaticamente no nosso canal e vai ajudar muito o nosso crescimento. Além disso, aqui embaixo, ó, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, para também ajudar a divulgação aqui deste conteúdo. O canal do Gigante conta com a sua ajuda para que cada vez mais o nosso canal chegue a mais torcedores do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco, eu quero começar aqui esse Boa Noite Gigante falando logo sobre esses assuntos envolvendo dívidas. Porém, antes, só queria passar uma imagem a vocês, até porque tem tudo a ver com o 777. Pois o que acontece, torcedor? Nesses últimos meses, um longo imbróglio envolvendo Vasco, 777, Maracanã, Flamengo e Fluminense se desenrolou. Esse desenrolar, inclusive, foi levado até a justiça, né? O Vasco tentou levar até a justiça para ser o novo administrador do Maraca, não conseguiu, uma briga intensa pela administração do Maracanã. E ontem teve Fla-Flu no Maraca. Hoje, Maracanã, administrado inclusive pelos dois clubes que foram a campo nessa noite de terça-feira no Maracanã. Sabe, porém, o que eu queria falar com vocês dessa partida? Isso daí que tá aparecendo na imagem, ó. Que loucura. Maracanã tá tão bem administrado que tem até gambá dentro do Maracanã. É realmente engraçado, né? Eles falaram que o Maracanã está bem cuidado, falaram que o Maracanã tá bem administrado, mas pelo visto, na minha opinião, a partir do momento que um gambá entra no estádio e trata o Maraca como se fosse a casa dele, eu vejo que de administração, ou aliás, uma boa administração, passa longe nesse momento do Maraca. Quem tem condições de fato de ser o administrador do estádio hoje é o Vasco. E a gente espera que o processo venha a ser justo para que essa licitação aconteça o quanto antes e o Vasco possa lutar para ser esse novo administrador. Deixa aí, porém, a sua risada, né? Porque chega até a ser cômico ver um gambá dentro do estádio num clássico como o de ontem. Mas prosseguindo, né, rapaziada? Porque agora sim, quero falar sobre 777, a SAF do Vasco da Gama, as dívidas que batem a porta. Pois o que acontece? Nesses últimos dias, realmente algumas informações chegaram e colocaram em dúvida essa SAF do Vasco com relação a seu andamento, com relação inclusive à sua saúde financeira. A pergunta que ficou ao torcedor vascaíno sobre esse atual momento é: cadê o dinheiro que foi aportado ao Vasco? E eu já adianto aqui a vocês, desse momento, desde a assinatura do contrato, ou seja, desde o momento em que o Vasco se tornou de fato uma SAF, até hoje, dia 17 de maio de 2023, já tivemos aportados com relação à grana, dinheiro dentro do Vasco, 190 milhões de reais. No caso, 70 milhões de uma maneira adiantada, enquanto o Vasco ainda era uma associação, a 777 nem ainda tinha entrado a fundo dentro do Vasco, mas já fez o empréstimo ao Cruz Maltino, um empréstimo ponte, inclusive, como foi chamado na época,
E logo que a 777 foi realmente a nova dona, 70% das ações do Vasco, mais 120 milhões foram aportados, dessa vez diretamente à própria SAF do Cruz Maltino. Então, no geral, 190 milhões já foram investidos. Novos investimentos ainda chegarão. O Vasco terá um novo aporte no valor de 120 milhões de reais agora, nesse mês de julho. Um aporte no ano que vem que será o maior, na casa dos 270 milhões de reais. E um último aporte em 2025, novamente na casa dos 120 milhões de reais, para fechar de vez todo o investimento que a SAF do Vasco irá receber pela empresa norte-americana 777. O prazo é que a partir de 2026, o Vasco já consiga se autossustentar, ou seja, girar as suas receitas sem a dependência de um investimento externo por parte da empresa norte-americana. Mas mesmo diante disso, até o momento, 190 milhões de reais é muita grana. E o que faz o Vasco com 190 milhões de reais já aportados ainda ter dívidas? Ficam esses questionamentos, ficam essas dúvidas, até porque o Vasco corre risco, de fato, de ser acionado na FIFA ou até mesmo numa justiça comum pelo Andrei devido a essas dívidas. O Andrei vai buscar entrar na justiça, o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã também devem acionar a FIFA para buscar grana, dinheiro, então ficam esses questionamentos. Eu fiz questão de trazer tudo isso a vocês para explicar o que vem acontecendo nesse momento dentro do Vasco da Gama, gente. Segundo informações aí, através de uma grande apuração feita pelo GE, a forma com que o Vasco vem lidando com essa situação já era planejada. Ou seja, essas dívidas que hoje batem a porta do Vasco já era algo esperado internamente, dentro do departamento de futebol do Cruz Maltino. Esses atrasos não significam que o Vasco nesse momento está sem dinheiro, até porque o Vasco nesse momento tem dinheiro. Os salários estão em dias. Mês que vem, no dia 5 de junho, os jogadores irão receber em dia. O regime centralizado de execuções que bate a porta do Vasco mensalmente está sendo pago. Porém, o Vasco deu prioridade exatamente a essas situações. O Vasco deu prioridade nesse momento a pagar os salários, deixar eles em dia e também ao regime centralizado de execuções. Então essas dívidas, gente, se tratando de pagamentos a clubes, se tratando do Andrei Santos, tudo já era algo esperado pela gestão financeira do Vasco para que o Vasco tivesse um fluxo de caixa. Não à toa, no momento em que o Vasco fez as compras dos jogadores, o Vasco fez a grande maioria de suas compras de forma parcelada, porque o Vasco não teria essa grana no pau, como é falado, para dar 20 milhões no Herediano, 13 no Léo Jardim, 15 no Léo Pelé, mais 13 no Jair, e no caso, somando tudo, 110 milhões. O Vasco não teria essa grana, porque o Vasco precisa pagar as dívidas. As dívidas do Vasco já caíram da casa dos 700 para os 600 milhões de reais, exatamente com essa grana que o Vasco vem recebendo de uma forma externa. Então, nesse momento que temos a trazer a vocês é exatamente isso. O Departamento de Futebol atacou o mercado priorizando parcelas para não interferir no fluxo de caixa da empresa. E todos esses atrasos, todas essas dívidas, todas essas informações que vieram à tona apenas nesse momento de dívidas do Vasco já era algo esperado dentro do departamento de futebol do Cruz Maltino. Nesse momento, o fluxo de caixa, ou seja, ter grana guardada dentro do caixa do Vasco da Gama, é algo indispensável, segundo notícias, para a gestão financeira do Cruz Maltino. Então essa é uma informação importante, e aí a gente já emenda em outra notícia. Então quer dizer que o Vasco terá dinheiro em julho para a próxima janela. E eu falo aqui a vocês, sim, a expectativa é que o Vasco vá forte novamente atacando essa próxima janela de julho. Até porque, como a gente acabou de trazer, o Vasco terá um novo investimento na casa dos 120 milhões de reais para essa próxima janela. Não será, claro, utilizado esses 120 milhões de reais para contratação, mas a expectativa é que uma parte dessa grana venha a ser utilizado para comprar, para contratar, pagar luvas, pagar comissões a empresários e atletas que irão chegar ao Cruz Maltino. E a gente já emenda nessa situação, pois nestes últimos minutos, nessas últimas horas de quarta-feira, tivemos a informação que o Vasco já tem um acerto muito bem encaminhado de um jogador para essa próxima janela. Lembrando, o Vasco tem algumas prioridades. O Vasco tem como prioridade um volante, um primeiro volante, pegador, de origem, que saiba defender com qualidade, mas também saiba sair jogando. O Vasco tem um camisa 10 também como prioridade, que nesse momento não temos no nosso elenco. Um camisa 10 mesmo, até porque hoje dentro do Vasco não tem ninguém vestindo a camisa 10. Não sei se vocês perceberam isso, mas após a saída do Nenê, a camisa 10 está vaga. O Vasco não quis dar esse número a nenhum atleta, está esperando uma contratação de peso
para que o atleta que venha vista esse número, e o Vasco também busca um atacante de lado, e é exatamente essa peça que está bem encaminhado com o Cruz Maltino. Ainda não temos nome de quem é esse nome, de quem é esse jogador, mas é um atleta de beirada de campo, um atleta que atue pelo lado esquerdo do sistema ofensivo. O jogador já está muito encaminhado, já tem conversas adiantadas, é um jogador de bom nível, que outros clubes aqui também do futebol brasileiro se interessam, mas deve fechar com o Cruz Maltino. A gente vai ficar de olho, vamos seguir aí apurando a fundo cada vez mais essa notícia para dar essa informação na mão de vocês. Mas é uma situação muito bem encaminhada. O Vasco está se estruturando financeiramente aos pouquinhos, o Vasco vai receber um novo aporte e exatamente com esse novo aporte a expectativa é que novos reforços cheguem à Colina. E até falo com vocês, se jogadores chegarão, não estranhem caso alguns atletas saiam. Eu vejo muito que nesse ano, na próxima janela principalmente, alguns jogadores irão sair do Vasco. Caso de Gabriel Peck, que já tem sondagens do futebol, principalmente de Portugal. Caso do Marlon Gomes, que também vem recebendo sondagens, até mesmo do próprio Milan, semifinalista da UEFA Champions League, e alguns outros atletas do próprio elenco Cruz Maltino, como o Ignaldo, que foi sondado pelo West Ham. Então Vasco, para ter até mesmo um fluxo de caixa maior, não estranhem se atletas da base forem vendidos. Hoje temos Gabriel Peck e Luco Orediano na ponta direita, dos jogadores de um nível muito alto, dos jogadores que, querendo ou não conseguem atuar juntos. Um desses dois terá que ser liberado. Luco Orediano acabou de chegar no elenco. Gabriel Peck é um nome da base, que, volto a repetir, muito provavelmente, gente, será vendido. Não vou cravar absolutamente nada. E realmente, mesmo diante de uma notícia não tão boa, é algo normal no futebol. Clubes vendem. Flamengo vendeu o João Gomes tendo grana. Palmeiras vendeu o Scarpa, vendeu o Danilo, que era um dos grandes destaques do meio-campo do Palmeiras. Então as vendas irão acontecer. Mesmo que o Vasco seja um clube bilionário, jogadores do Vasco serão vendidos. Então não estranhe se nessa janela do meio do ano, Gabriel Peck venha a ser um nome que estará de saída para o futebol do exterior, até para dar mais chance para o Luco Orediano atuar na ponta direita. Então isso também tem muito a ver com o fluxo de caixa, né? Para que o Vasco se mantenha um clube estruturado financeiramente, jogadores irão chegar, mas atletas também irão sair. Tranquilo, rapaziada? Então fiz esse vídeo para explicar a vocês a situação atual. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, muitas notícias, muitas informações chegarão. E aqui no canal do Gigante vocês irão ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo agora dessa quarta-feira. Estaremos novamente aqui amanhã às 7 horas contando com a sua presença. Então é claro, fiquem ligados, compartilhem esse vídeo, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos, compartilhem o nosso conteúdo. E como sempre falando, ó, fiquem com Deus e saudações vascaínas.